Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Nesse mesmo dia, a Igreja celebra a memória de São Francisco de Assis. Memória no Brasil, aqui na Itália, é dia de festa. São Francisco é padroeiro de toda a Itália, terra na qual ele nasceu, na qual ele viveu e deixou o seu testemunho para toda a Igreja. Nesta 27ª semana do Tempo Comum, nós iniciamos também a leitura de um novo texto bíblico como primeira leitura, que é a profecia do profeta Jonas. Jonas, aliás, é um profeta com quem a gente se encontra no tempo da Páscoa. Ele nos ajuda a viver o tempo penitencial que nos prepara para o batismo. Ele dá também o significado da terminologia da palavra quaresma, porque Deus o envia para pregar na cidade de Nínive, dando um prazo para a cidade de Nínive de 40 dias para a cidade ser destruída. Então, os moradores de Nínive vão ouvir a pregação de Jonas e vão se arrepender. E Jesus mesmo vai dizer que ele está ali quem é maior do que Jonas, e as pessoas não foram capazes de ouvir a pregação do próprio Jesus. Aliás, nestes dias que nós estamos escutando o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, na semana passada, no sábado, nós ouvimos um evangelho, o texto de Mateus, porque era a memória dos santos anjos de guarda. Mas no texto que nós ouvimos anterior, nós ouvimos Jesus que estava reprovando a cidade de Cafarnaum, de Corazim, justamente porque aquelas cidades tinham escutado a pregação de Jesus, mas não se tinham convertido. E hoje aqui o que a gente nota é que Jonas pregou na cidade de Nínive e ela vai ouvir a pregação de Jonas. Esse texto do livro de Jonas, que na verdade é uma espécie de parábola profética, ela é lida sobretudo na festa de Yom Kippur, que é a festa do grande perdão que o povo de Israel celebra. Esse profeta que foi pregar entre os pagãos e encontrou ouvidos que escutassem. Muitas vezes os profetas não escutaram isso dentro do povo de Israel, uma escuta. O nome Jonas significa pomba. E aí, quando a gente pensa numa pomba, é impossível a gente não lembrar daquela história de Noé, que abre a arca. Noé envia corvos que não voltam para a arca trazendo nada de sinal de que a terra já podia ser reabitada. Quando a pomba retorna à arca, ela trazendo no seu bico um ramo de oliveira, sinal de que as águas tinham abaixado e agora se pode viver este período de paz. Portanto, esse profeta, no seu nome, evoca ao povo de Israel essa aliança de paz de Deus, não apenas com o povo de Israel, mas com todos os povos. Ele, por exemplo, sendo enviado à cidade de Nínive, estava sendo enviado a um território pagão. Nínive é aquilo que hoje está nessa área geográfica que hoje nós chamamos de Iraque. Nessa região, o profeta vai fazer a sua proposta de conversão. Agora, tem um fato, e que é como a história começa, a história de Jonas, é que Jonas foi enviado por Deus, é um profeta, mas que ele fugiu da sua própria vocação, fugiu do chamado de Deus para ele. Nínive estava numa direção, ele tomou barco para um outro, porque ele tinha medo de enfrentar a sua vocação, o chamado que Deus estava fazendo para ele. Hoje em dia, na psicologia, existe até uma síndrome chamada Síndrome de Jonas, que é aquele medo que o ser humano tem de dar certo. É o medo do sucesso, o medo de que aquilo que você vai fazer, mesmo sendo exigente, vai acabar tirando você da sua zona de conforto. Jonas é esse que vai ter que sair da sua zona de conforto. Então ele tentou fugir da sua vocação, os marinheiros no barco descobrem que alguma coisa ali não estava bem e descobriram então, porque Jonas confessa, e por isso é que ele é um texto que
que é lido nessa festa de Yom Kippur, quando o povo de Israel confessa o seu pecado. Ele confessou o que era que estava acontecendo, ele estava fugindo daquela missão que Deus tinha dado para ele. Ele foi jogado no mar e a baleia o engole e o vomita lá naquele lugar para onde ele deveria ter ido. Ou seja, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não pode fugir da história da gente. A gente precisa ter consciência que a gente está no lugar certo, está na hora certa, está vivendo aquela experiência que a gente tem condição de estar vivendo agora. Quando a gente entra em sintonia com a vocação da gente, tudo pode colaborar. Até uma baleia vai ser instrumento de transporte. Coisa bonita que a gente pode aprender com essa leitura do livro de Jonas. E, portanto, cada um de nós, olhando para essa leitura do livro de Jonas, é chamado a viver uma experiência de mudança interior, de conversão. Deus coloca sempre um prazo, uma possibilidade na vida da gente para que a gente se renove. E aí também é interessante, porque a gente precisa saber usar o tempo. Deus, quando dá 40 dias para Nínive, ou seja, a gente tem que saber usar bem o tempo como um mecanismo, como um instrumento que pode ser usado a nosso favor, ao nosso benefício. O tempo não somente como uma medida cronológica, mas também com essa medida interior, com essa qualidade de presença de Deus na nossa vida. E de conversão nos fala a festa de hoje, a festa de São Francisco, porque São Francisco era alguém, filho de um homem muito rico, Pedro Bernardone, foi participar da guerra, perdeu na guerra e foi terminar na cadeia. E a cadeia foi para ele como essa espécie do ventre da baleia, de muita escuridão, como foi para Jonas. Ele levou muito tempo lá na cadeia e na masmorra chegou às mãos dele o texto do Evangelho de Jesus Cristo. E ele começou a ler o texto do Evangelho, e aquela leitura do Evangelho foi modificando a sua mente, foi modificando os seus sentimentos, foi modificando o seu jeito de ser. E ele, de um homem que era soldado de guerra, que foi para a guerra lutar e volta derrotado, ele a partir de agora vai ser um homem que vai promover a paz. E Francisco vai carregar isso tão forte dentro dele que até hoje, entre os franciscanos, a saudação é sempre essa: paz e bem. É isso que eu quero desejar também para você, paz e bem, paz como plenitude da presença amorosa de Deus na nossa vida. Então, portanto, o exemplo de Francisco também como um exemplo de conversão. Ele que via os outros como inimigos da sua cidade, da cidade de Assis, a partir de agora, saindo dessa experiência do cárcere, ele sai de lá tão transformado que agora ele não apenas vê os seres humanos como não seus inimigos, mas ele passa a ver toda a criação como possibilidade de chamar todos os seres de irmãos. Assim, ele vai olhar para a terra e vai chamá-la de irmã terra. As árvores também serão suas irmãs. A lua será para ele uma irmã, o sol também será um irmão, a irmã água. A vida inteira, o mundo inteiro, toda a criação passa a ser visto como Francisco como tendo um pai comum. E ele se sente, portanto, irmão de todos e faz a experiência de querer ser e viver como o mais pequenino, imitando Jesus. Imitou Jesus de uma forma tal que as próprias chagas de Cristo foram impressas no seu corpo. É por isso que São Francisco também é chamado de São Francisco das Chagas, porque as chagas de Jesus foram também as suas chagas. Mas Francisco se identificou, sobretudo, com esse Jesus pequeno, pobre, simples. Ele foi um inventor do presépio para renovar, para viver o mistério da encarnação de Jesus. E até hoje a cidade de Belém, tem aqui na Itália uma cidade com a qual tem uma geminação, uma espécie de uma irmã gêmea, é a cidade de Assis, justamente porque ali viveu, nasceu, viveu, cresceu Francisco, que foi tão semelhante a Jesus, nascido em Belém. Portanto, hoje, lembrando São Francisco de Assis, cada um de nós deve pedir a Jesus essa graça de se transformar, como dizia São Paulo, a dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A leitura do Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37, nós vamos encontrar Jesus
Quando os 72 discípulos voltaram, começaram a fazer uma espécie de prestação de contas a Jesus de tudo aquilo que eles tinham visto, ficaram contentes com os milagres, com tudo aquilo que eles fizeram. Jesus disse: eu via quando Satanás caiu do céu como um relâmpago. E Jesus, que estava antes se lamentando porque Cafarnaum, Corazim, Betsaida foram cidades que não escutaram a sua pregação, ele agora podia dizer que pequeninos e simples escutavam a voz do Evangelho. Ele bendisse a Deus, cheio do Espírito Santo. Ele diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e escondestes aos que são grandes. Quando um certo escriba que estava ali escutou essa palavra de Jesus, certamente a carapuça caiu nele. Ele se sentia desses que seguramente não são assim os mais simples, mas uma pessoa estudada. Então como é que Jesus podia dizer que esses que ignoravam a lei agora são aqueles que são benditos e a quem Deus revelou alguma coisa? Então ele faz uma pergunta para Jesus: o que era que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? Olha só, a vida eterna, se ela é uma herança, o que é que a gente faz para receber uma herança? A gente não faz nada. Simplesmente a herança nos é dada porque nós estamos numa linha de relação com a pessoa e não fomos nós que criamos essa relação. Se um filho recebe alguma coisa do pai, é porque é filho. Então nós, se recebemos a vida eterna como um dom e como um presente de Deus, é porque Deus é nosso Pai. A gente mesmo não precisa fazer nada. Mas Jesus fez uma pergunta para eles, porque o esquema dele era sempre um esquema legal. Jesus perguntou: o que é que está escrito lá na lei? E ele respondeu com as palavras do mandamento: está escrito, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E depois dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele e diz: muito bem, faz isso e viverás. A Bíblia colocava para o povo de Israel um desafio. O desafio é esse: diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Escolhe a vida e viverás. Se escolheres a morte, morrerás. Temos sempre um caminho aberto diante de nós. Ou a gente segue um caminho, o caminho da vida, ou a gente pode seguir um outro, um caminho que não nos vai fazer tanto bem. Mas a gente precisa tomar a decisão. É uma questão de se pôr a caminho. É uma questão de praticar. Não bastava conhecer todas aquelas coisas, precisava se colocar em prática. E o mestre da lei sabia muito bem que definitivo seria a relação dele com o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Pois uma dúvida que era teórica e não prática. E aí Jesus contou para eles a parábola do bom samaritano. A parábola daquele homem que, descendo de Jerusalém para Emaús, na descida, ele caiu nas mãos de assaltantes que o deixaram quase morto ali à beira do caminho, à beirada do caminho, na beirada da estrada. Tinha um sacerdote que estava indo para Jerusalém para trabalhar no culto. Ele viu o homem e passou pelo outro lado. Passou também um levita, que era alguém que no templo tinha um serviço de cantar, de ajudar nos sacrifícios, orientar a oração do povo. Ele viu e passou também para o outro lado. Mas ali estava passando também um samaritano. O samaritano desceu da sua montaria, pegou aquele homem, jogou óleo nas feridas, curou as feridas do homem, colocou em cima da sua montaria e levou para uma hospedagem. Deixou aquele homem lá na hospedagem e deu 2 moedas, dizendo: olha, toma conta deles, e quando eu voltar eu pagarei o que você tiver gastado a mais. E Jesus fez uma pergunta: quem foi o próximo desse homem? Ora, desceu um sacerdote, estava passando também um levita e um samaritano. A resposta simples era dizer: o samaritano foi o próximo. Mas ele disse: aquele que usou de misericórdia com ele. Fez um circunlóquio para não admitir que o samaritano tivesse feito uma coisa boa, para não pronunciar o nome do samaritano. Jesus disse então que ele deveria fazer a mesma coisa, imitar a ação do samaritano. Certo é, minha amiga, meu amigo, que Jesus, ele é o bom samaritano. Ele veio ao encontro da humanidade ferida, jogada na beira da estrada. Ele cuida de você, ele cuida de mim, cuidou das nossas feridas e nos entregou uma hospedaria. Essa hospedaria é a própria igreja, na qual Jesus confia cada uma e cada um de nós. Ele deixou na igreja essa moeda desses 2 mandamentos e sacramentos de Deus que estão aqui ao nosso dispor.
Nós que somos cristãos, temos essa responsabilidade. Jesus, quando ele voltar, ele vai dizer isso para nós: eu vou pagar o que vocês gastaram a mais com os irmãos e irmãs que vocês encontraram feridos pela estrada. Quanta gente você pode encontrar no dia de hoje que vai estar ferida? Francisco de Assis encontrou um leproso. Ele teve repulsa do leproso num primeiro momento, mas depois o cobriu de beijo e passou a servi-lo. Que Jesus nos ensine a encontrar as pessoas que podem estar feridas dentro da nossa casa, perto de nós, que a gente possa sempre encontrar algo de bom para fazer pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. E assim vivamos esse mistério da nossa conversão profunda, a conversão do nosso coração. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço grande a você que está nos acompanhando nesse nosso primeiro dia da semana, na semana de trabalho. A Mari Caldas, a Patrícia Schindler aqui também com a gente. Um abraço para a Cláudia Araújo, para Leilan Cerqueira, para Geralda Lima e João Rosário, Vani Brito, Ana Maria Barreto. Um abraço para Everilda Menezes e Maria Aline Sampaio, para Eurici Galdino, para Mima Costa e seus pais aí nos acompanhando, para Cláudia Nascimento, um abraço para Tereza Santana, para Cristiane Nogueira também aqui nos acompanhando, para Dina Moura de Santana, Gil Roja, Dinéa Flores, um abraço para Marilza Matias, quem é que eu tenho mais aqui nos acompanhando, para Ivone Souza, um abraço Ivone, para Núbia Passos, para Fonseca Gevanildo Fonseca, para Felipe Sudário, um abraço também, terminou subindo aqui, para quem? Marilza diz Paz de Cristo para ti também, para Angélica Teixeira, o nosso abraço. E quem é que eu tenho mais? Padre Juarez, um abraço, meu irmão. Hoje foi cedo, é verdade, não é o horário. Sabe por que hoje foi cedo, Padre Juarez? É que eu estou aqui na chamada Via Laurentina, que está passando aqui embaixo, que é a estrada onde vai nos levar ao lugar do martírio de São Paulo. E ali perto tem uma comunidade das Irmãzinhas de Charles de Foucault, mas só que eu não estou indo para lá não, é que aqui ao lado tem, eu não sei se vai dar para ver ali, tem uma torrezinha ali de uma igreja, não é? Ali é a Cittadella, e eu estou indo porque hoje os frades franciscanos conventuais me convidaram para almoçar com ele no dia de São Francisco. Então estou indo lá para almoçar com os frades, e por isso tive que fazer mais cedo, porque o almoço, né? Já estou levando aqui a lembrancinha do dia de São Francisco para eles também, e vou aproveitar no dia de São Francisco. Você sabe que as ordens dos frades conventuais são esses, é aquele ramo original, do qual depois vão surgindo todas as outras ordens franciscanas. Então, dali que está São Boaventura também, né, que é considerado o segundo fundador na Ordem de São Francisco. Por isso hoje eu tive que começar mais cedo, porque tinha esse convite. Eu tinha até me esquecido, não é, que tinha esse convite para hoje, mas me lembrei ainda de manhã cedo e acabei vindo para cá e disse, mas não deixo de fazer essa live de hoje, não é, recordando também o nosso querido São Francisco de Assis. Portanto, boa continuação para vocês, e eu vou correndo aqui porque vocês estão vendo, já deu a hora do almoço, mas o almoço hoje vai ser mais tarde, vai ser às 12h30, então estou indo lá, vou chegar a tempo. Fiquem com Deus, que São Francisco rogue por cada um e por cada um de nós. E como dizia São Francisco, paz e bem. Aqui quem é que eu estou dizendo aqui? A Patrícia está pedindo oração pela saúde de Donatella. Sim, então rezemos por Donatella, rezemos pelas intenções de cada uma de vocês, sobretudo dos nossos queridos irmãos e irmãs doentes, que pela intercessão de São Francisco sejam amparados na sua saúde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa semana para todos, fiquem com Deus. Paz e bem.